Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No vídeo de hoje, contamos com a participação de Cláudia Alquati Bisol, professora da nossa instituição e que vai tratar do tema Sentimentos de Crianças e Adolescentes na Pandemia, um ano depois. Olá, Cláudia, muito obrigada. Com você a palavra. Muito obrigada, Terciane. Eu agradeço, estarmos aqui, retomando esse ciclo de nossos diálogos de educação. E eu acho que temos muito a dialogar depois de um ano de pandemia, né? Certamente continuamos com muitas incertezas, mas temos algumas vivências já desse um ano e podemos tecer algumas reflexões que antes para nós eram muito mais difíceis de antever. Não que agora não tenhamos ainda esse universo de incertezas, mas já temos algumas vivências importantes de considerar. E vou começar colocando duas realidades muito concretas e muito difíceis da gente olhar para elas. O que nós tínhamos em 30 de abril de 2020? Tínhamos 87.187 casos do novo coronavírus. Hoje, um ano depois, temos 14,6 milhões de casos. Tínhamos 6.006 mortes em 30 de abril de 2020. No dia 24 deste mês, tínhamos 67.723 mortes. É muito duro olharmos para essa realidade, mas eu quero começar com ela para falar dos sentimentos de crianças e adolescentes. Vamos nos reportar um pouquinho àquela época inicial da pandemia. Vivíamos uma incerteza, estávamos como adultos assustados. E as crianças e adolescentes, consequentemente, também, né? Participando, né, daquela enxurrada de notícias, enxurradas de WhatsApp chegando, tudo era muito novo, o vocabulário era novo. O que é esse coronavírus, afinal? Do que se trata? Vai ter vacina? Não vai ter vacina? Vai embora, isso vai passar, em um mês vai estar tudo beleza de novo. Ou seja, né, tudo, o que está acontecendo no outro país? Não vai chegar aqui, vai chegar aqui. Tudo era muito novo, né? E as crianças participavam disso, no susto pelo fechamento das escolas, que eu acho que a maioria de nós jamais imaginou, né, que ia se passar um ano inteiro sem a possibilidade de estar em sala de aula, no susto pelos arranjos pedagógicos, metodológicos que tínhamos que fazer, e as crianças, aula online, os adolescentes, não, as escolas públicas não têm, vão receber material impresso, não vão, como é que fica? Ou seja, e víamos no horizonte um horizonte negro, tipo assim, tem uma tempestade, será que ela vai passar sobre nós? Será que ela vai se afastar, mudar de rumo? Nós temos agora uma outra realidade, a tempestade já chegou. A tempestade foi avassaladora, é avassaladora e tem o potencial de continuar sendo avassaladora. Até porque, infelizmente, embora saibamos que teríamos meios de estarmos mais protegidos, a vacinação anda a passos vacilantes no nosso país. Isso faz com que nós saibamos que nós não estamos longe ainda da tempestade, né? E o que acontece se a gente pensar, então, com crianças e adolescentes? Elas estão vivendo todo o impacto dessa tempestade, assim como nós adultos estamos vivendo. Então, nós não podemos mais só imaginar um cenário de preocupação, angústia com algo desconhecido. Nós temos que reconhecer agora um cenário de crianças e adolescentes que viveram um ano de afastamento de seus pares, um ano de solidão para a maioria delas, um ano de excesso de angústia e estresse familiares causados pelas questões econômicas e sociais.
Um ano em que elas não tiveram todo aquele incentivo, aquele estímulo que recebem na escola e não tiveram o convívio com crianças e adolescentes da mesma faixa etária, né? Não tiveram as alegrias escolares, não tiveram a possibilidade do toque, né, do abraço. Um ano em que elas estão imersas, né, de forma bastante integral nas vivências familiares, sem esse espaço que é o espaço delas, por excelência, no campo do social. Se o espaço do adulto no campo do social é o trabalho, o espaço das crianças e adolescentes é a escola, né? É o espaço de circulação. E nós temos que nos dar conta que a gente não está podendo ainda, no nosso país, vislumbrar, e não sei se em outros países estão podendo já também, o impacto emocional dos processos de luto. Porque se a gente pensa 67.723 mortes, né, registradas em 24 dias só do mês de abril, quantas mortes no total a pandemia já fez em nosso país? A pandemia fez 401 mil mortes em nosso país. É quase meio milhão de mortes diretamente associadas à pandemia. É impossível a gente pensar que as crianças estão afastadas desse universo. Nós temos crianças ficando órfãs de mãe, de pai, em alguns casos mais graves, de ambos. Nós temos crianças perdendo avós, tios, tias, pais de amiguinhos, pais de coleguinhas, crianças e adolescentes vivenciando situações de perdas muito concretas. É muito difícil hoje em dia a gente conversar com alguém que não conhece alguém na sua família ou no seu círculo próximo de amigos que não tenha vivido um processo de luto. E eu vou dizer mais, as crianças e adolescentes também estão enfrentando um outro processo que não necessariamente é de luto, mas é o traumático da hospitalização. Então, quanta gente tem ficado 20 dias, 30 dias, 40 dias no hospital? As crianças ficam a cargo de um tio, de uma tia, de uma avó. Essas pessoas, quando retornam desses longos processos de internação, elas estão debilitadas, elas não conseguem retomar suas atividades, nem de trabalho, nem de cuidados com a rotina da casa. Então, daqui a pouco, essa criança, esse adolescente está se vendo com a dimensão de cuidar de seu pai ou da sua mãe depois de um processo de hospitalização muito grande. Então, são vivências traumatizantes para as famílias, para as crianças e para os adolescentes. São reestruturações familiares em torno de processos de adoecimento, de morte, né? Que nós não podemos negar e nós não temos notícia do impacto disso ainda. Não temos como mensurar. Talvez agora, com a reabertura das escolas, não sabemos por quanto tempo isso vai durar, se fortalece esse movimento, essa possibilidade, essa condição ou não, tenhamos acesso a essas crianças no espaço público da escola, novamente, né? Até para tentar entender o impacto de tudo isso, né, para as crianças e para os adolescentes. Porque ainda há uma margem muito grande de desconhecimento da nossa parte sobre isso, né? E temos que lembrar também, pensando no sentimento de crianças e adolescentes, na questão da evasão escolar. O dado é muito negativo, né, para nós enquanto país, enquanto sociedade. Em 2019, tínhamos dados de 2% de evasão escolar. Em 2020, 13,8%. Onde estão essas crianças, esses adolescentes? Como vai ser esse momento, esse novo momento para eles em termos... Estão se ingressando no mercado de trabalho? Estão em casa cuidando de seus irmãos? Estão na rua, soltos, à mercê de tantas questões? Onde estão? Como ingressarão depois de novo num convívio escolar ou de trabalho que permita aberturas, que permita potencialidades para suas vidas? Como é que vai ser feita essa possibilidade de reinserção no social, se é que vai ser feito? Ou a gente está falando de uma geração mais propensa a processos de marginalização extremos? O que nós estamos falando, afinal, né, em nosso país? Então, sabemos que crianças e adolescentes afastados da escola estão mais à mercê de processos de trabalho precoce,
violência intrafamiliar, gravidez precoce. Sabemos disso, a literatura já mostrou isso por A mais B. Como vai se dar isso agora com essa geração, né, nesse momento? Então, na verdade, eu penso que estou trazendo mais dúvidas ainda, talvez, mas conseguindo elencar alguns elementos como um convite para nós pensarmos agora nesse ano de 2021, né? Nessas novas facetas que a pandemia está trazendo. Acho que é mais ou menos isso, sei que o nosso tempo está encerrando. Cláudia, eu posso, assim, te agradecer profundamente por todas essas questões que tu nos trazes e por tantas outras que certamente emergem por parte de quem está nas escolas, das famílias, e eu espero que essas perguntas, elas sejam um motor, digamos, para convidar a reflexão, a sensibilidade, a nossa capacidade de olhar para o outro, de percebermos esse contexto social que nós estamos vivendo, que é singular, é único, por maior que seja a capacidade de pensarmos historicamente, inclusive, esse é um momento muito singular, porque são situações concretas de uma sociedade do século XXI, de um Brasil, né, neste momento e não em outros, que vive essas agruras que também, apesar da pandemia ser mundial, tem seu contexto também marcado pela condição brasileira e que tem suas especificidades. Cláudia, muito obrigada. Penso que reabrimos, né, nossas conversas para 2021 sobre essa discussão da escola e coronavírus, os nossos diálogos em educação, abordando uma temática extremamente importante e sensível. Eu te agradeço. Quero lembrar a cada um e a cada uma que nos assiste que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de nossas várias oportunidades e criações pedagógicas que temos feito ao longo desse processo. Então, obrigada, Cláudia. Não sei se você quer se despedir. Eu quero, na verdade, agradecer Terciane e convidar, né, a todos que continuem nos seguindo e dando suas contribuições ao longo desse ano. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, e convidamos você a assistir os diálogos que foram gravados em 2020. São 63, desculpem, vídeos curtos, em que conversamos sobre escola, pandemia, desafios e invenções que são possíveis e foram possíveis mediante as condições concretas de cada instituição, de cada rede. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Obrigada e até o próximo.